Agora a gente vai conhecer um pouco da trajetória da Elizabeth II. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer a história dela, da vida dela, né? Muito neste momento que está todo mundo muito emocionado ainda com essa despedida. Vamos então voltar a São Paulo, agora onde está a Beatriz Manfredini, que acompanhou agora há pouco o cônsul britânico aqui em São Paulo. Ele falou com a imprensa sobre a morte da rainha Elizabeth II. Bia, você está nos ouvindo nesse momento. Bom dia para você. Bom dia para você também, Cláudia, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Pois é, o cônsul Jonathan Lott falou durante mais ou menos 10 minutos aqui no consulado britânico em São Paulo, que fica na zona sul da capital paulista. Ele parecia bastante emocionado, contou inclusive de experiências pessoais quando encontrou a rainha Elizabeth II em algumas vezes para falar do trabalho dela. Diz que conversou com ela já por alguns minutos e que ficou surpreso com o calor humano que ela demonstrava. Durante o pronunciamento, ele também falou um pouco da história da rainha e da relação dela com o Reino Unido. Ele usou as seguintes palavras, que a rainha é a pedra fundamental sobre a qual o Reino Unido cresceu e também floresceu. Disse que ela é referência mundial de diplomacia, que tinha compromissos com causas sociais e também que demonstrou empatia e respeito por todo o mundo, por todos os países aos quais visitou e também com todos os líderes com quem encontrou durante esses quase 71 anos de reinado de Elizabeth II. Então, o cônsul Jonathan Lott atendeu a imprensa e agora a gente fica aqui, depois dessa fala dele, aconteceu também a abertura das homenagens no consulado britânico aqui em São Paulo. Por exemplo, atrás de mim tem uma mesa com um livro de condolências. Também tem uma foto da rainha Elizabeth II ao lado do livro. Neste livro, as pessoas podem vir visitar aqui o consulado entre 10 horas da manhã e 2 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, e deixar uma mensagem. Todas essas mensagens que serão escritas aqui serão enviadas para o Palácio de Buckingham. Do lado do livro tem as bandeiras, a bandeira da Inglaterra, também a bandeira do Brasil e a bandeira de São Paulo. Essas mesmas bandeiras também estão do lado de fora do consulado. E de acordo com o cônsul, elas ficarão a meio mastro até o dia do funeral. Esse livro de condolências também vai ficar por aqui até o dia do funeral. Interessante a gente dizer também que aqui na porta tem a mensagem, do falecimento da rainha, a mensagem do Palácio de Buckingham. Está escrito aqui o seguinte: a rainha morreu pacificamente em Balmoral na tarde de ontem. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral, que é o Palácio de Verão. Ela estava por ali, faleceu ali passando férias esta noite, que foi ontem, e retornarão a Londres hoje no caso. E aqui explicam também as regras do livro de condolências, que inclusive as pessoas também podem deixar pela internet. Aqui nessa salinha não dá para ver, mas lá fora também já tem pessoas que deixam flores aqui na porta do consulado, viu, Cláudio? Então as pessoas que se interessarem podem vir até aqui prestar uma última homenagem, lembrando que fica aberto então para isso das 10 às 2 da tarde até o dia do funeral, quando aí esses textos, essas mensagens serão enviadas para Londres. Cláudia. Muito bem, então obrigada aí, Beatriz Manfredini, que está no consulado do Reino Unido em São Paulo. Só lembrando então, como a Bia falou, quem quiser prestar sua homenagem, tem esse livro das 10 às 2 da tarde. Também quem quiser pode entrar no site, www.royal.uk, Royal com Y. Então, quem quiser deixar sua homenagem tem essas duas formas, pode prestar uma última homenagem, né, Bia? Tem essas possibilidades. A Bia vai continuar acompanhando aí no... Pode falar, Bia. Tem, Cláudia, achei que você estava retomando a pergunta. Sim, são duas possibilidades. Então, para quem, de repente, não pode vir até o consulado britânico aqui em São Paulo, pode tentar acessar o site e enviar a mensagem da mesma forma, presta as condolências, presta a homenagem de um jeito simples e online, né? Bom, hora certa na PAN, agora 10h36, a gente continua aqui mostrando outras homenagens e a história da rainha também. A gente vai conhecer então um pouquinho da trajetória de Elizabeth II, a monarca que mais tempo ocupou o trono do Reino Unido, e a reportagem é de Carolina Abelim. Nascida em Londres em abril de 1926, Elizabeth experimentou cedo o peso da responsabilidade. Ela não estava inicialmente destinada a ser rainha, mas foi para o trono que uma sucessão de acontecimentos a levou. Seu tio Edward VIII abdicou por amor a uma americana divorciada em 1936.
Na sequência, seu pai, Jorge VI, faleceu em 1952, de forma que, pela linha sucessória, aos 25 anos de idade, se tornava Elizabeth II. Em discurso, prometeu dedicar a vida a serviço do país e assim foi. Uma história de abdicação e esforço para manter o prestígio da monarquia. Casada com seu primo distante, Philip Mountbatten, a rainha teve 4 filhos: Charles, Anne, Andrew e Edward. Segundo historiadores, ela teve como mentor Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. Politicamente, a rainha primou pelo posicionamento de não intervenção. Embora no referendo de 2016 foram reveladas declarações feitas reservadamente, as quais nunca negou, pela preferência de que o Reino Unido deixasse a União Europeia. Em 1968, a rainha Elizabeth esteve no Brasil. Acompanhada do marido, o príncipe Philip, ela percorreu algumas cidades, entre elas a capital paulista. E aqui participou da cerimônia de inauguração dele, do icônico prédio do Museu de Arte de São Paulo, na Avenida Paulista. A rainha não só se fez presente, foi uma das figuras a presidir o cerimonial e, claro, pôde admirar o acervo do MASP. Na passagem por São Paulo, ainda visitou o Museu do Ipiranga, o terraço do Edifício Itália e foi a um banquete no Palácio dos Bandeirantes oferecido pelo então governador Abreu Sodré. Na época em que a princesa Diana morreu, já estando divorciada de Charles, Elizabeth foi criticada pela frieza como enfrentou a situação. A pressão popular e de assessores a fez mudar de posição e render homenagens à princesa. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. Ao celebrar o Jubileu de Diamante em 2012, a popularidade da rainha estava em alta outra vez. Símbolo dos novos tempos, Elizabeth topou atuar ao lado do ator Daniel Craig, o James Bond, em um curta-metragem que foi especialmente feito para a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Londres. Good evening, Mr. Bond. Good evening, Your Majesty. Nos últimos anos, mais dificuldades. A morte do marido Philip em 2021, o contágio com o coronavírus em idade avançada e, sobretudo, novos escândalos na família real. O exílio do príncipe Harry e sua esposa Meghan foi um duro golpe. A realeza foi acusada de ser pouco solidária e racista. A roupa suja, porém, nunca foi lavada em público pela monarca, sempre muito discreta. Nos últimos meses, a saúde da rainha vinha piorando, fazendo com que cancelasse eventos importantes, como o tradicional discurso do trono deste ano para inaugurar a sessão parlamentar. Ainda assim, 2 dias antes de morrer, empossou a nova primeira-ministra Liz Truss, a 15ª na lista dos chefes de Estado que passaram pelos 70 anos de reinado daquela que foi a monarca mais longeva da história britânica, Elizabeth II.